Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está nos vendo aqui no canal OTPlay TV, o canal de streaming do Grupo Otimoneiro. Seja muito bem-vindo por aqui. Aproveita que está chegando para te inscrever no nosso canal. Se você estiver assistindo também por uma outra plataforma ou escutando no Spotify, também te inscreve e acompanha. Estamos dando sequência à nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas, dentro da cobertura das eleições 2024 do Grupo Otimoneiro de Comunicação, hoje recebendo o candidato Márcio Freitas, do PRD. Conforme ordem sorteada com a presença de representantes das candidaturas, já foram entrevistados Bete Colombo, do Republicanos, Rodrigo Cebola, do PSOL e Jairo Jorge, do PSD. Todas estas entrevistas tu já pode ver aí no nosso canal. Dia 30 conversaremos com Ayrton Souza, do PL, e no sábado, dia 31, encerrando essa primeira rodada, Odirley Campiol, do Novo. Ainda teremos entre 9 e 14 de setembro uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, para que você também conheça mais sobre eles, e uma nova rodada com os candidatos a prefeito lá no final de setembro. E em 2 de outubro, grava essa data, no final da campanha, a última oportunidade para você ver os candidatos trocando e perguntando entre si. O último debate eleitoral da campanha, que será realizado pelo Grupo Otimoneiro lá no Uni La Salle, no espaço multicultural, no meio do campus, junto com os estudantes, e com transmissão ao vivo pelos nossos canais digitais. Aproveita então que está passando aqui, te inscreve e compartilha com quem tu acha que tem que conhecer mais sobre o nosso candidato de hoje, Márcio Freitas. Cada entrevista aqui nessa rodada tem a duração de 40 minutos, com essa transmissão ao vivo, e depois fica lá gravado no YouTube, e o tempo começa a contar agora. Candidato, eu quero começar, primeiro, agradecer a tua presença, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço aí a oportunidade de nós estar trazendo o nosso planejamento de trabalho, nossas propostas, e é uma honra sempre estar aqui com todos que vão nos acompanhar, para poder entender o sentimento, né, das ideias novas, de uma iniciativa nova e também de uma renovação na nossa cidade de Canoas. Perfeito. Eu tenho começado essa primeira rodada perguntando aos candidatos, pedindo que contem como foi a sua vivência com o principal assunto da cidade de Canoas hoje, que foi a enchente. Como é que foi a tua vivência, como é que foi a tua atuação, como é que tu passaste pela enchente de 2024? Então, primeiramente, Vanderlei, quando nós tivemos o conhecimento do que poderia acontecer na nossa cidade, a gente teve a antecipação, né? Uma prerrogativa, quando foi chamado os vereadores sobre o que poderia acontecer, e chamado pelo prefeito municipal e pelo secretário Fortunati, relatando que poderia acontecer um desastre na nossa cidade. Desde aquele momento nós já ficamos preocupados, porque 2 dias depois as coisas vieram a acontecer, e até questionei referente a um plano, né, de contingência, um plano B que poderia ser feito para levar, né, essas pessoas saírem, né, das suas casas, né, de evacuar, e a gente viu que depois de 2 dias aconteceu todo esse desastre, a inundação na nossa cidade, e afetando justamente as pessoas que mais a gente preza, né, mais a gente cuida, mais a gente faz. Como a gente sempre diz, ser funcionário deles é fazer com amor, né? Todo o trabalho que a gente faz de gestão pública. E a gente ficou... primeiramente, eu fiquei estagnado quando as coisas começaram a acontecer. E claro que não poderia ficar parado, né? Nós tivemos que ter atitude, principalmente de solidariedade. A gente não falava mais como vereador, falava como pessoa, né? Pessoa que tem empatia dos problemas e do que as pessoas estavam vivendo naquele momento. E nós buscamos ali, principalmente eu, que tenho, né, essa raiz, essa simplicidade, da humildade, que vim, né, dos bairros, que conheço a dificuldade das pessoas, de tomar iniciativa. E a minha iniciativa foi justamente pegar um barco, né, meio, às vezes, desorganizado, até entender o que estava acontecendo, porque tudo era fato novo que estava acontecendo. A gente vê toda aquela água, parecia uma coisa inacreditável que nós estávamos vivenciando naquele momento. E aí procuramos, então, buscar resgatar pessoas, né? E de ver todo aquele momento, madrugadas lá dentro, e a chuva vinha e a água subia, e a gente ouvia gritos de socorro, a gente ouvia gritos de pessoas, me tira daqui. É uma coisa que demorou até para a gente se acostumar depois, sair da cabeça, sabe?
Uma coisa foi muito triste, muito trágica. Mas Deus deu força suficiente para que eu pudesse ter força lá e de poder. Claro que não conseguimos fazer para todos, né? Porque foi um desastre muito grande, mas a gente fez o possível para poder levar, né, essa solidariedade, essa mão amiga na hora que as pessoas mais precisavam. No início eu não te apresentei, não falei que tu és vereador no segundo mandato já, né? Já concorreu também a deputado estadual? Estadual 2 vezes. E eu gostaria de te perguntar sobre isso, tu sendo vereador já há 8 anos. Esse assunto, proteção de cheias, né? Proteção contra cheias, diques, nesses 8 anos ele foi um assunto debatido na Câmara de Vereadores, olhando hoje à altura do que deveria? Vanderlei, deixa eu me apresentar primeiro então para as pessoas que vão estar nos assistindo. Eu sou o vereador Márcio Freitas, estou no meu segundo mandato de vereador. No segundo mandato eu fui o vereador mais votado da cidade de Canoas, claro, por trabalho, né? Tive essa oportunidade então de ser reconhecido pelas ferramentas de trabalhos que eu criei dentro do mandato de vereador, criando o vereador na comunidade, saindo todos os dias 5 horas da manhã, né, atendendo em vários pontos da cidade, levando ali a minha equipe para dar vez e voz aos trabalhadores ou às pessoas que realmente precisavam falar das suas demandas. E à noite também criamos aí o vereador na estação, das 18 às 21 horas, atendendo o trabalhador do segundo turno. Foram mais de 40 mil demandas que a gente recebeu, mais de 27 mil pessoas passaram por nós nesses atendimentos, e as pessoas levando o seu sofrimento, a sua indignação, e nós éramos a esperança ali das soluções daqueles problemas. E hoje eu me sinto, né, estou me preparando, na verdade, para que nós possamos aqui colocar o nosso nome a ser o prefeito da nossa cidade por diversos momentos que a cidade já viveu. Então eu estou aqui, nesse exato momento, representando as vozes das comunidades que muitas vezes me solicitaram para que eu pudesse chegar, então, concorrer aqui a prefeito de Canoas. E sobre essa questão que eu te perguntei, então, antes de tu te apresentar, sobre o debate sobre DIC, sobre contenção de cheias na Câmara de Vereadores nesses 8 anos. O senhor lembra disso ter sido discutido à altura ou não foi discutido? Não, Vanderlei, não foi discutido. Tá? Né? Porque nós tomamos conhecimento de que a Metroplan tinha um plano de contenção, né? Que até o próprio governo federal já tinha criado em 2012, que se chamava PAC das Prevenções. Já havia um estudo técnico que teria que ter esse preparo. Então o governo federal ele já era de baixo para cima, formado pela Dilma Rousseff, Tarso Genro, e aqui era o prefeito Jairo Jorge. Né? E eles se prepararam, participaram de reuniões com a Metroplan para exatamente isso. E não houve, né, um andamento para que as coisas pudessem ter a funcionalidade total. Né? Então, desde 2012 já era conhecido, né, que poderíamos ter problemas. Né? Mas Canoas foi a única cidade que não apresentou projetos para que pudesse ser atendido pelos recursos do governo federal. Algumas cidades da bacia aqui em torno de Canoas acabaram encaminhando projetos e recebendo esses recursos. Tendo essa vivência política dos últimos anos e também a vivência agora do que a gente passou, onde a gente está conseguindo enxergar em loco, né, tudo o que aconteceu, o que o seu plano de governo, quais são as suas propostas para a proteção das cheias da cidade e o enfrentamento a essas tragédias? Bom, Vanderlei, eu vou começar então falando do preparo que a gente teve, que a cidade vive, de trazer um vice-prefeito, né, que é Altair Stelo, que é funcionário público há mais de 35 anos, agora se aposentado já aposentado, Altair, engenheiro civil, fez das maiores obras no governo Ronquete, passou pelas mãos deles como secretário de obras na nossa cidade. Vou citar aqui o HPS, canalização da Inconfidência, da Irineu de Carvalho, outras tantas obras, né, de uma envergadura enorme na nossa cidade, passou pela mão dele por ser técnico. E a cidade precisava de um nome, nesse momento, que não fosse político, que não fosse uma indicação política por votos. Nós precisávamos de alguém que tem conhecimento técnico nesse aspecto. E nós fizemos o convite, o Altair então aceitou, né, a vir com nós pelo motivo,
pela reconstrução da cidade. E a gente não fala só reconstruir diques, né? É reconstruir a autoestima da vida das pessoas. Claro que nós vamos trabalhar desde o primeiro momento para que nós possamos fazer, né, o levantamento de dique ainda onde não tem, proteger essas pessoas, que as pessoas não dormem mais tranquilo hoje em dia. As pessoas estão num fato de desespero. A cada vez que o tempo se prepara para chover, as pessoas trocam o turno, né, para um dormir e o outro ficar acordado para cuidar, né, sobre o que vai acontecer ou, né, novamente acontecer algo que já aconteceu. E o Altair Stella é um cara preparado. É por isso que a gente tomou essa iniciativa e nós vamos sim trabalhar nos diques. Não é só colocar argila em cima do dique, tem que ter um preparo, tem que ter o alargamento dos diques para que possa ter sustentação para levantar mais 3 metros. Nós temos que trabalhar também casas de bombas, né? As casas de bombas fixas hoje, ela não dá mais a segurança de que podemos proteger o nosso povo. Nós vamos trabalhar com bombas flutuantes para que a gente possa sempre acompanhar a tecnologia. Nós temos hoje casas de bombas que funcionam sem a manutenção de energia elétrica. Elas ficam em funcionamento a todo tempo sem energia elétrica. Nós não podemos mais colocar geradores na calçada sabendo que a água vai deixar esse gerador submerso. Então nós temos que estar preparados. E também uma das nossas propostas para que a gente possa levar, né, a tranquilidade às pessoas da nossa cidade, a gente vai criar, né, um app no celular, onde a gente vai dar visão em tempo real para as pessoas que possam acompanhar as casas de bombas. Porque muitas pessoas se perguntam se a casa de bomba, quando chove, já estão ligadas. Então, a primeira coisa que a pessoa faz é acordar de manhã é pegar o celular, né? Pega o celular, tá aqui, né? Então, se a pergunta deles, se tem a informação disso, eles mesmos podem ter. E a gente dá essa tranquilidade para eles. E também sobre o regulamento, né, da altura da elevada do rio, também poderá ser em tempo real para que eles possam se tranquilizar até ter uma prevenção precoce, né, do sistema para poder sair. E também criar em escolas, até cito aqui o nome do vereador Leandrinho, que é do meu partido PRD, da nossa bancada, fez um projeto de lei onde traz esse sistema de alarme, né, para as escolas e também, né, para toda a cidade ali, onde a gente pode sempre com prevenção trazer, né, esse cuidado, antecipar para as pessoas a sua saída, a evacuação da cidade com segurança, né, e também com auxílio técnico, né, não é eu lá chegar e dizer que deve ficar ou deve sair. Eu acho que isso é tudo uma organização de um conjunto, de um corpo da prefeitura. E para isso então que nós vamos criar, né, um sistema que a gente possa trazer essa tranquilidade para a nossa cidade novamente. Nessa questão do sistema de proteção, de aviso, de prevenção, todo esse sistema que o senhor fala, a gente acompanhou agora como foi, né? E o senhor como vereador deve ter informações a mais, inclusive, do que a grande população. O que, do ponto de vista assim, estrutural, de pessoal, Defesa Civil, Secretaria de Clima, o senhor imagina para o seu futuro governo, se eleito for? Esse vai ser uma das pastas que eu mais vou, né, botar recursos. A nossa Defesa Civil deve estar totalmente preparada no momento desse. Nós vimos aí que eles não tinham nada, eles não tinham sequer como sair para proteger as pessoas que mais precisavam deles naquele momento. E não é culpa de quem estava trabalhando lá, é culpa do sistema, que não preparou, que não ingeriu recursos, que não comprou equipamentos, que não preparou. Nós temos outras cidades que são exemplos, né, que tem bombeiros civis em treinamento que é usado, né, em situações emergenciais como aconteceu. E nós vamos propor isso, né, para a Defesa Civil, equipar a Defesa Civil, deixar ela preparada como uma secretaria, não como um conjunto do corpo de dentro de uma pasta de uma secretaria, escondida. A secretaria da Defesa Civil, ela tem que ser plena, ela tem que trabalhar, ela tem que ter recursos, ela tem que ter equipamento, ela tem que ter pessoas. Hoje nosso corpo de bombeiro não tem mais, né, pessoas que possam estar preparadas para fazer o que outras pessoas têm que fazer dentro da cidade. Então nós temos que dar curso, preparar, fazer um preparo total para que nós possamos atender em situações de emergência como foi essa. Desenvolvimento econômico e social. Nós já tínhamos, grande parte do lado oeste já tinha um empobrecimento. Já era uma região, até por ser na sua origem uma área alagável antes dos diques, já era
em relação a alguns bairros, vários outros bairros da cidade, já era mais desvalorizado. Mas tem outros bairros até dentro do lado oeste que foram impactados que não eram, né? Mas a enchente trouxe muito problema, tem muitas residências que não foram ocupadas, algumas os proprietários não têm interesse em retornar, muitos negócios foram fechados e não reabertos ainda. O patrimônio das pessoas, né? Estão oferecendo 20%, 30%, 40% do que era antes, até com uma especulação imobiliária, enfim. A questão social e econômica do lado oeste está muito agravada com a enchente e parece bem difícil das pessoas conseguirem sair. Quais as suas propostas para que o lado oeste não sofra com uma desertificação, com uma queda ainda maior no seu PIB, na sua geração de economia e renda? Vanderlei, a gente tem visto aí que nós temos aí micro, pequenos empresários da cidade que eles foram totalmente afetados do lado oeste. Uhum. E não tiveram a chance de retornar, né? Até digo por falta de incentivo do governo, né? E também uma proposta de se alinhar com outros tantos empresários das cidades que não foram afetados, que possam fazer a diferença na economia, assim dando possibilidade, né, de que esses pequenos empresários possam retornar às suas empresas. A gente passa hoje na Avenida Rio Grande do Sul, no bairro Matias Velho, na Mauá, tantos fechados que não querem mais retornar. E nós temos que ser a opção deles. Nós temos que fazer as propostas para que eles possam retornar, trazer geração de emprego, né, renda, e dar a possibilidade deles, então, voltar à vida, né, começando com a ajuda do governo. E isso tem que ser feito, né? De que forma pode ser feito? Vanderlei, o governo hoje, nós temos uma cidade milionária, né? A nossa arrecadação aí é de 2,5 bi ao ano, né? Nós temos aí propostas que nós possamos fazer junto com as pessoas que mais se interessam na cidade, que são, né, os empresários, né, de grande porte da cidade, que querem ajudar a cidade, mas isso tem que chamar eles para poder fazer com que eles trabalhem no sentido de poder reconstruir a cidade. Uhum. Então, a forma que a gente tem, além alguns contratos que a gente tem que ser revisto, tem que ser feita auditoria, né, em várias pastas da cidade, para que a gente possa dar oportunidade, então, para a cidade voltar ao funcionamento normal. Perfeito. A gente vai voltar para outras áreas como educação, saúde também, tendo esse foco, mas eu queria falar um pouquinho sobre política. Você está na oposição ao atual prefeito, que busca a reeleição, e tem feito duras críticas ao governo, mas vocês já estiveram também lado a lado em outros momentos. Eu quero que tu oferecesse esse espaço para que tu possa falar sobre isso e explicar para os eleitores esta questão política, por favor. Eu estive do lado do governo, justamente quando o prefeito atual ele teve 72% de aproveitamento no seu mandato como prefeito. E isso quem falou não fui eu, foi as urnas, né? Foram as pessoas que depositaram essa credibilidade nele. E eu, como sou do povo, né? E ele sendo o prefeito, seja quem estiver naquela cadeira, vai ser o meu prefeito também. E então tive a oportunidade de estar junto, né, ali naquela construção ali, concorri a vereador, né? Pena que o vereador tem que ter um partido para poder concorrer, às vezes tu tem que decidir isso, né? E depois dos fatos acontecidos desde de 2021 para cá, né, do que aconteceu, todos conhecem, e as críticas que eu faço não é sobre a pessoa do prefeito, e sim da sua gestão. As minhas críticas começaram quando houve os primeiros afastamentos dele do seu mandato, né? E isso nos chamou a atenção de que quando se faz gestão, né, por mais que a gente diga que é funcionário do povo, a primeira coisa que a gente tem que ter na frente do que a gente fala é o caráter e a honestidade. E quando eu falo por milhares de pessoas que me falam nas ruas. Eu sou esse sentimento, eu posso falar isso porque eu estou lá, né? Foram mais de 27 mil pessoas que a gente atendeu no decorrer dos nossos projetos. Então, isso fez com que eu não virasse a oposição, mas sim a voz, né, e a vez das pessoas que queriam falar isso. Então, o sentimento meu é que a cidade se reconstrua.
né? Mas de repente por outras mãos, porque já se passaram 12 anos e a lambança que foi de troca de prefeito e sai prefeito e volta prefeito, não evoluiu a cidade. Uma das coisas determinantes que aconteceu na cidade foi essa troca, né, de prefeito. A cada 6 meses acontecia isso. Então, o que eu represento, Vanderlei, não é a oposição. É as vozes que são sofridas, as pessoas que estão passando necessidade e que esperam por políticas públicas dentro da nossa cidade que não aconteceu nessa última gestão. Um outro ponto que eu gostaria de aproveitar para o senhor esclarecer recentemente circulou uma notícia, não pelo nosso grupo, mas em alguns outros lugares, falando que a sua chapa estava impugnada. Até onde a gente apurou, é um processo que está ocorrendo, mas que não tem decisão final. Eu gostaria de aproveitar para o senhor explicar isso, o que é isso e em que pé está, por favor. Eu posso dizer assim, ó, as pessoas, quando elas se sentem ameaçadas, elas fazem qualquer coisa. Só o que elas não fazem é falar das suas propostas, o que vão fazer pela cidade. Elas preferem atacar outras pessoas, né, para que as pessoas não tenham crescimento. E eu sinto esse crescimento porque eu caminho do lado do povo. É notório que outros partidos e outros candidatos têm 7, 8 partidos aliados, outros 4, 5, né? E a nossa chapa é uma chapa pura. Porque das primeiras coisas que eu recebi quando a gente conversou com outros partidos foi um ofício de quantas secretarias iriam ganhar e quantos cargos. E eu esperava dessas pessoas, que são representantes do nosso povo, que foram eleitos para isso, que eles chegassem com um ofício dizendo assim, planejamento de reconstrução, de união pelas pessoas. E eu não recebi isso. Preferi caminhar sozinho, de forma de como a gente é o candidato que mais cresce, né, dentro dessa trajetória de caminhada de candidato a prefeito, certamente vai ter os ataques, é natural, né? A gente já acompanhou em outras situações aí que se atacavam pessoalmente, os seus problemas pessoais, e depois andaram de mão dadas junto, né? É essas coisas assim que tem que acabar na cidade. Mas eu tô tranquilo assim, sem fundamento que eles entraram ali, e nós vamos continuar nossa campanha agora a partir de sábado a todo vapor. Olha, até eu vou mandar esse recado para eles. A todo vapor a nossa campanha. E nós vamos sim ser a voz do povo, vamos ser o prefeito da cidade, porque isso é um desejo das pessoas, um desejo de mudança. E eu vou contribuir muito para que esse sonho do povo canoense tenha uma pessoa lá simples, que veio do berço da raiz da humildade, que possa representar eles. E eu vou, Vanderlei, levar o povo para dentro da prefeitura. Sobre gênero, né, a questão, nós temos feito essa pergunta aos candidatos, né, e no seu caso é uma das 2 das 6 chapas que não tem a representação feminina também, como vice ou como cabeça, e claro, não é isso que vai determinar como é que vai ser um governo, mas de qualquer maneira é uma das 2 que não tem. No seu plano de governo, como a questão de gênero, proteção às mulheres e às minorias, e também, se eleito for, como o governo levará essa questão na hora de formação de governo? Vai ter algum tipo de paridade de gênero entre homens e mulheres de secretariado, cargos de chefia? O que o candidato pensa a respeito disso? Vanderlei, tu sabe que eu sou um homem político, né? Sou candidato a prefeito, e se eleito for, eu quero que todos saibam que eu não sou o cara que entende de tudo, mas o meu vice é um cara técnico. E nós temos a visão de que o nosso secretariado será indicado, sim, por perfil técnico, não será por perfil político. O político já é o prefeito. E as nossas indicações vão fazer com que o secretariado sejam, né, esse corpo técnico que a gente vai criar na prefeitura, e dali da onde nós vamos ter, então, as iniciativas dos secretários para poder trabalhar. Eu não sou Hitler, eu não sou ditador que vou lá dizer que vou fazer, se entendo de tudo e que eles vão fazer da minha maneira. Não. Tem que ter um conselho de ideias onde nós possamos todos colocar em cima da mesa o trabalho, né, aonde nós vamos chegar e como nós vamos chegar. E com certeza as mulheres vão dominar parte do secretariado, porque as mulheres hoje têm a sensibilidade que muitas vezes os homens não têm. E isso não é questão de gênero, de dizer que é para mais ou para menos. Nós vamos trabalhar com homens e mulheres, né, com a bandeira da cidade de Canoas, com o coração em punho, para que nós possamos reorganizar e reconstruir a nossa cidade.
Sobre máquina pública, tu falaste aí sobre essa relação política que muitas vezes envolve secretarias, cargos, enfim. Qual o seu pensamento sobre número de CCs na administração, defasagem no número de concursados em algumas carreiras, como por exemplo saúde e educação, e também a terceirização, como na saúde ocorre em larga escala, por exemplo. O que você pretende mudar ou manter numa possível administração sua, se eleito for? Essa vai ser uma das pautas que nós vamos botar na mesa de diálogo, para que a gente possa entender, primeiro conhecer o que tem, né? Vamos fazer auditorias em todas as secretarias, levantamentos de contratos e também de terceirizadas, né? Empresas contratadas para que possam fazer o trabalho dentro da Prefeitura Municipal. Ainda não temos conhecimento do número de CCs que tem ainda na cidade, porque ainda não sou prefeito, né? Mas logo isso acontecer, nós vamos ter a certeza. Mas também, Vanderlei, nós vamos fazer com que nós possamos enxugar o número de cargos de confiança. E também acomodar secretarias dentro de outras, né, para diminuir o número de secretários que a gente tem na cidade. É muito secretário. Mas nós vamos olhar com muito carinho ali para que a gente possa dar resposta para as pessoas. Isso é comentado nas ruas. E eu posso falar isso, Vanderlei, porque eu estou candidato a prefeito, mas não tenho compromisso com nenhum partido. Nenhum. Diferente dos outros que estão compromissados com várias secretarias, vários cargos. A gente já vê isso agora. Os partidos se alinharam a outro candidato porque já tem cargos, secretarias, né, terceirizadas, né? Então, eu não tenho esse problema. Eu vou governar, nós vamos colocar na mesa de diálogo e nós vamos ver o que é possível fazer para que nós possamos trazer o maior benefício à sociedade, devolvendo muitos desses recursos aos cofres públicos, né? Eu falo isso porque em 2021, como presidente da Câmara, Wander, eu fiz a maior economia da história da cidade. Foram 15 milhões de reais. E para te fazer uma economia onde tem pensamentos diferentes entre tantos colegas, né, que tiveram também o acordo, foi o diálogo que me levou a isso. Então, com certeza, nós vamos criar, né, a mesma situação dentro do nosso governo, conversando, e nós vamos ver o que é melhor para a cidade depois de que ser prefeito. A questão da habitação, né? A luta por moradia digna em ambientes saneados, com qualidade de vida, está na base da Constituição de Canoas, né? Todo o lado oeste, por exemplo, Niterói, boa parte do Guajuviras, né? Pessoas que vêm do interior para ficar perto da capital e por falta de opções ou por escolher acabaram ocupando ou comprando lotes em áreas que muitas vezes, né, como a gente viu agora, não eram as mais adequadas. Qual a sua política, qual a sua visão para essa área habitacional sobre moradia na cidade de Canoas? Eu posso falar isso com muita tranquilidade, Ronda, porque eu morei até agora recentemente, 6 meses atrás, mais de 30 anos numa área irregular, onde não tinha luz, não tinha água, nós tínhamos que fazer gatos para sobreviver, ajudar as famílias, né, fazer poço artesiano. E hoje, né, a gente vê a cidade, com tudo que aconteceu, né, precisa de um plano emergencial de construção de habitação para essas famílias que passaram por tudo, né, com o recurso da prefeitura. Nós não podemos mais esperar o governo federal ou o governo estadual, né, para poder nos ajudar. Para isso que eu vou trazer um secretário da Fazenda, onde possa nos dar um norte de como a gente vai tirar esses recursos e como a gente vai fazer. Mas eu tenho a certeza absoluta que eu, como candidato, nós vamos tranquilizar as pessoas, nós vamos fazer mais de 10 mil moradias populares para que a gente possa abrigar o nosso povo. O nosso futuro, quando eu falo nosso futuro, são as nossas crianças, que muitas vezes vivem em situação de risco em áreas que até hoje ficou na promessa, muitas vezes a proposta da habitação. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque onde eu morava era assim. Então nós vamos realizar esse sonho das pessoas de ter suas casas próprias, tirar eles das áreas de risco, levar eles para as outras áreas que possamos ali construir essas habitações para eles, e nós vamos ter certeza absoluta que nós vamos fazer isso. Não será um campo de refúgio. Nós não vamos deixar as pessoas em áreas de risco, sem água, sem luz, para dizer que nós somos o salvador da pátria. Nós vamos fazer com que as pessoas tenham dignidade, tenham autoestima, que possam viver na nossa cidade, como todos.
É que não estou falando em situação de classe, de vida de cada um. Cada um trabalhou e conquistou. Nós não queremos tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Não, as pessoas querem só a oportunidade, muitas vezes, de poder sair para trabalhar, a oportunidade de emprego, estar preparado para o mercado de emprego, a mão de obra, a massa que os empresários precisam estar nas comunidades. E nós vamos trabalhar isso para que nós possamos preparar eles. As pessoas não querem chegar e viver de auxílio. As pessoas querem trabalhar, querem chegar em casa, poder dizer para os seus filhos com dignidade que recuperar a autoestima podendo trabalhar, né? Muitas vezes sem passar por essa humilhação, muitas vezes, que é para ganhar uma cesta básica. As pessoas querem a oportunidade de vida, de emprego, de sobrevivência. Sobre educação. Na educação a gente já vem com um problema de distorção pedagógica desde a pandemia. Os alunos da rede pública voltaram depois, tiveram dificuldade, mesmo na parte quando era à distância, eles tiveram prejuízo em relação aos que estão na rede privada. E agora na enchente, de novo, os que estão na rede pública estão com um déficit ainda maior. Então, tudo isso se agravou e ainda tem todo o problema estrutural de todo o lado oeste. Qual é o seu balanço do atual momento? Como o candidato enxerga a educação agora e quais as propostas para a educação para os próximos 4 anos? Primeiro, nós vamos fazer na mesa de diálogo, nós vamos colocar, né, para estudo o plano de carreira, né, dos funcionários e principalmente da parte da educação. Eu posso dizer aqui com toda certeza que vários professores, né, da nossa rede de ensino, tanto do ensino infantil como fundamental, ensino médio, professores foram atingidos pelas inundações e sequer receberam um telefonema para saber como estava. Sequer perguntaram se eles precisavam de algo. E foram chamados agora para voltar às aulas. Essas pessoas são pessoas que nem nós. Os professores passaram por isso. E a gente viu tudo o que aconteceu. As pessoas simplesmente tiveram que voltar deixando suas casas sem ter limpado, sem ter tirado tudo que perderam dentro de casa. Sem sequer um auxílio da gestão pública contra esses profissionais. Nós vamos ter a certeza absoluta que nós conhecemos as perdas que eles tiveram, tanto nessas inundações, quanto o decorrer dos anos, né, na sua vida de funcionalismo público. Nós vamos rever, vamos criar uma mesa de diálogo junto com associações, junto com sindicatos, para que nós possamos melhorar a vida dessas pessoas. A educação vai ser prioridade, Vanderlei, no nosso mandato, porque a educação é a base de tudo. Nós precisamos educar nossos filhos, nós precisamos trazer eles com dignidade, conhecer. A educação está formada a cada segundo da nossa vida. Nós não podemos simplesmente agora deixar as coisas acontecerem e deixar os profissionais da área da educação de lado. Já temos problemas suficientes que nós temos mais de 3 mil mães esperando creche na nossa cidade. E cada gestão que passa é uma promessa. Cada gestão que passa diz que vão terminar com isso e a fila nunca termina. O que nós queremos é que o cidadão canoense chegue no balcão da Secretaria da Educação e fale que seu filho precisa de creche e a vaga já esteja de pronto atendimento para eles. Para dar garantia para o pai, para a mãe, para poder trabalhar. Quem é que trabalha meio turno? Né? Porque a creche é meio turno. E tem adicional, depois das 18 horas, se ficar até as 19, tem que pagar aquele adicional, o pai e a mãe tem que pagar para pegar o filho mais tarde. Nós não podemos mais fazer com que a população pague os erros que os gestores anteriores cometeram na nossa cidade. No seu plano de governo tem alguma coisa assim do como fazer isso? Principalmente, eu repito, por causa da parte estrutural que, infelizmente, agora nós vamos ter algumas escolas que não vão voltar, né? Vão ter que ser reconstruídas, o que vai agravar o problema, inclusive, das vagas, inclusive na educação infantil. Tem alguma coisa nesse sentido já de proposta no seu plano de governo? Eu já tinha falado antes, Vanderlei, vou voltar a retornar. Nós vamos fazer a auditoria em todas as terceirizadas que prestam serviço, principalmente na educação. São contratos milionários que possam dar alguma opção de como a gente vai enxugar, né, e pegar esses recursos e investir. Com certeza as escolas no nosso governo, nós vamos fazer escolas que sejam como eu quero para o meu filho. Não é como meu filho vai estudar numa escola particular e tá bom para os demais.
A mesma formação que eu quero pro meu filho é que eu quero pro filho lá da senhora que faz a faxina, que faz a limpeza, que limpa a rua, que varre a rua, que corta a grama. É isso que nós queremos, igualdade. Isso nós não temos hoje. Essas coisas acontecem porque existe, né, uma separação de gênero, muitas vezes, e também de interesse. Né? E o nosso governo vai estar empenhado para que não tenha interesse político na vida das pessoas. Na saúde, da mesma forma, né, já tínhamos muitos problemas na assistência à população, que vem há muito tempo, de muitos governos, sem serem resolvidos, filas de atendimento, as UPAs e o HPS vinham enfrentando problemas também já antes da enchente com o atendimento, e a enchente agravou, porque também teve um problema estrutural enorme, gigante, inclusive com o HPS, que está inativo, 3 UPAs e mais as unidades de saúde e outros equipamentos. Qual é o seu plano para a saúde de Canoas? Vanderlei, a nossa saúde ela já vem na UTI há alguns anos. A gente via aí filas e filas de pessoas esperando, milhares de pessoas esperando por exames sem ser atendidos. Quando chamava as pessoas já tinham morrido há 3 anos. Se eu estiver inventando alguma coisa, eu quero que o público de Canoas vote contra mim lá, do que eu estou falando. Milhares de pessoas receberam ligação depois de 3 anos para fazer exames. E algum familiar depois de morto. A nossa saúde é uma cortina de fumaça. As pessoas estão passando muita necessidade, estão sendo humilhadas quando procuram um atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Nós somos uma cidade que atendemos mais de 104 cidades hoje aqui, referência. E quando a gente procura atendimento para o nosso povo, a gente não consegue. A gente não consegue um leito, a gente não consegue médico, a gente não consegue uma consulta especializada. E no nosso governo, nós vamos fazer com que todos os profissionais da área de saúde que recebam, por isso que nós vamos trabalhar junto com a Secretaria da Saúde, que quem cuida do médico para ter atendimento é o secretário. E nós vamos estar em cima, né, cuidando da realidade dessas pessoas. O médico atendeu, vai receber. Quanto mais ele atender, mais ele recebe. E nós vamos propor isso para o nosso governo, porque é isso que as pessoas querem. Não querem ir para uma UPA, ficar 13, 14 horas com seus filhos nos braços, esperando o resultado de um exame. A gente não usa mais, a gente não tem tecnologia, é tudo moda antiga, tem que ir um motoqueiro buscar lá, levar um exame de sangue para esperar 10 horas para trazer de volta. Isso tem que acabar. Nós vamos fazer. E a gente sabe tudo o que aconteceu na nossa cidade, as UBSs que a gente foi perdidas aí pela enchente. Mas eu quero te falar uma coisa do HPS. O HPS hoje tem empresas lá que prestam serviços terceirizados dentro do HPS, que tem contratos de 8 milhões e meio mensais. Já se passou 4 meses e nós pagamos essas empresas os 8 milhões e meio sem prestar o devido serviço. Não houve uma suspensão dos contratos, Wanderlei, para que nós possamos ali pegar esses recursos e já reconstruir o nosso HPS. Hoje nós teríamos cerca de 40 milhões para poder começar a reconstruir o nosso HPS. E não foi feito. Então, essas torneiras que abrem, sabe, para o dinheiro público ir embora e não olhar para as pessoas, é que nós vamos, sabe, fazer um tourniquet. Nós vamos parar com isso. Eu quero aproveitar os nossos últimos minutos aqui para lhe perguntar ainda pelo menos mais 2 coisas. Uma, ainda na área da saúde, qual a sua opinião sobre a intervenção da Prefeitura no Hospital Nossa Senhora das Graças? Se eleito for, se tu segue com a intervenção no Graças ou devolve a gestão para a ABC? E qual será o papel da Fundação de Saúde no seu futuro governo, se eleito for? Então, sobre a intervenção no Hospital Nossa Senhora das Graças, logo nós vamos assumir, nós vamos manter. Acredito hoje que se nós entregar para a ABC seria uma falência total, né, de atendimentos também e de repente até do próprio fechamento do Hospital Nossa Senhora das Graças. Acho que eles não têm suporte hoje para segurar as dificuldades e as dívidas que tem ali. Então nós vamos discutir com o nosso corpo técnico, né? Por isso que eu vou indicar a pessoa certa para a área da saúde, para que nós possamos ali então ter uma saída, né, para nós podermos então depois que deixar atualizado, né, aí sim retirar a intervenção. Sobre a Fundação da Saúde, nós temos profissionais da área lá que muitas vezes estão deixados. Eu convivi recentemente aí com agentes de saúde que estavam numa tenda sem banheiro, sem dignidade nenhuma, que voltaram a trabalhar logo depois da gente, do lado do HPS.
As pessoas simplesmente deixaram. A gente sabe que hoje a Fundação da Saúde ela faz o administrativo e nós vamos fazer com que a gente possa melhorar, né, vários pontos de dentro, né, da fundação. Nós não temos interesse de fechar a fundação, mas nós vamos rever tudo que nós podemos melhorar dentro desse propósito que hoje já existe, dentro do corpo que já existe, técnico da fundação, nós vamos ver o que nós podemos melhorar. Por fim, antes de eu passar para tu dar o teu recado final, sobre transporte público e mobilidade. A cidade está crescendo, a frota está crescendo, está difícil, cada vez mais difícil se movimentar dentro da cidade. E um ponto central é o transporte público, né? Há muitas eleições, o fazer ou não fazer licitação, mudar ou não mudar o sistema como um todo. Qual a sua ideia para o transporte público? Continua o modelo como está? Muda? O que faria se eleito for? Eu posso falar isso com muita propriedade, porque os meus atendimentos 5 horas da manhã eu convivo, né, com o passageiro que pega o nosso transporte público nesse horário das 5 horas da manhã até as 9. É uma vergonha. As pessoas são humilhadas. Não adianta deixar passagem gratuita e não ter ônibus para atender as pessoas. As pessoas esperam 1, 2 horas, um ônibus na parada, quando o ônibus não estraga no meio do caminho. As pessoas são feitas de refém de um governo. É o contrário. Nós temos que dar dignidade a essas pessoas de poder andar no ônibus, né, com toda a dignidade possível, né? É impossível um governo que já se passou 16 anos e fizeram as mesmas promessas sobre o transporte público e nada fizeram. O senhor mudaria? Nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Eu conheço a dor das pessoas e sei que tem que mudar. E nós vamos mudar. Não é mais possível. A cidade de hoje não consegue mais sobreviver somente com uma empresa que está aí há mais de 40 anos na cidade. Nós vamos mudar. Nós vamos atender as pessoas. Nós vamos fazer com que a prefeitura trabalhe para as pessoas. Esse é o nosso recado. Nós vamos fazer diferente. Estamos chegando no final do nosso tempo. Eu gostaria desse minuto final, pode usar essa câmera aqui, que o senhor dê um recado direto, fale direto com o eleitor, por favor. A todos vocês que me assistem nesse momento, muitos vão dizer que têm experiência a mais do que os outros. Mas eu posso dizer para vocês, com 2 mandatos de vereador, a experiência que eu tive como presidente da Câmara Municipal, fazendo a maior economia da história da cidade, estou me preparando para poder atender às dificuldades de cada um de vocês. Eu só preciso de uma oportunidade, onde nós possamos mudar essa realidade, de poder fazer com que a história tenha um novo nome, um novo conceito de trabalho, de emprego, de garantia de saúde a cada um de vocês. E todos vocês me conhecem, sabem que eu faço, e eu vou fazer, vou mudar a realidade, porque eu vou governar para vocês, e não para mim. Muito obrigado, candidato. Assim encerramos mais uma entrevista dessa nossa primeira rodada de entrevista com os candidatos a prefeito. Aproveite esta e outras oportunidades, como por exemplo, os vídeos que estamos publicando no nosso Instagram para conhecer as propostas dos candidatos e candidata à Prefeitura de Canoas para os próximos 4 anos na gestão do nosso município. Aproveita que passou por aqui, te inscreve, clica no sininho para poder receber as notificações de vídeos novos do canal OT Play TV e até a próxima. Tchau!